Bom, deixa eu começar a trazer bastidor aqui para vocês. Campos Neto atirou no que ouviu, mas no que ele sabe que não é exatamente o alvo. Primeiro, conversando com aliados de Luiz Inácio Lula da Silva, ficou muito claro para mim que Lula não está a fim de mexer na autonomia ou na independência do Banco Central, não vai comprar essa briga agora, não está a fim de acabar com o status de independência do Banco Central, nem de, nesse momento, de comprar uma briga intransponível com o Campos Neto. Lula está usando a força que ele tem para pautar e puxar o Banco Central para o diálogo. Tem duas coisas que você precisa saber. Roberto Campos Neto foi nomeado no governo Jair Bolsonaro antes da aprovação da independência do Banco Central. É, portanto, um quadro da confiança do ex-presidente. Até dias atrás, a Gabriela Biló, fotógrafa da Folha, fez um registro de Ciro Nogueira mexendo no celular num grupo chamado Ministros de Bolsonaro. E quem estava lá já era governo Lula, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. O entendimento é de que isso cristalizou dentro do governo Luiz Inácio Lula da Silva e do próprio presidente, segundo uma fonte, Não é por isso que ele faz, mas isso certamente envenena o ambiente, de que Campos Neto ainda se sente como um agente a serviço do governo que passou. Então, o que Luiz Inácio Lula da Silva quer, segundo seus aliados? Se ele não quer acabar com a autonomia do Banco Central, se ele não quer demitir nesse momento Roberto Campos Neto por não ter cumprido a meta de inflação, Mônica Bergamo explicitou hoje na coluna dela que isso é uma possibilidade legal. O que é que ele quer? Ele quer forçar o Banco Central a sentar para dialogar, para entender que o governo tem um plano diferente, novas diretrizes. E que mais? Se o governo passado estourou o teto reiteradas vezes, ampliou os gastos reiteradas vezes, conseguiu inclusive aprovar a chamada PEC da guerra, necessária nos tempos de pandemia, que abriu um rombo desse tamanho para que o país desse conta de segurar o que aconteceu no auge da pandemia, quando estavam morrendo 4.000 pessoas por dia no Brasil. Era um terremoto turco-sírio por dia no Brasil, no auge da pandemia. E as pessoas, naquele momento, um grupo ainda com uma visão negacionista. De todo modo, eles querem que esse Banco Central que segurou esse rombo, olhando para o que vem pela frente, para o plano, consiga, de certa forma, pelo menos entender o que se projeta e projetar tecnicamente isso. O que Luiz Inácio Lula da Silva está buscando é usar o peso, a força da palavra dele para puxar, para atrair, para magnetizar e puxar pelo menos esse corpo técnico a sentar, olhar a situação e ponderar. Mas, Campos Neto precisa saber que ele está num ambiente envenenado pelas próprias atitudes. Ele é, digamos, o único remanescente de primeiro escalão bolsonarista, já que fez questão de externar suas preferências político-partidárias. E é um bolsonarista num campo que exige, segundo ele próprio falou, agora, hoje nos Estados Unidos, atuação técnica. A visão do time de Luiz Inácio Lula da Silva é de que, neste momento, a imagem que está cristalizada é de uma pessoa que ajuda a colocar gás na fogueira acesa entre o mercado. E aí, para fechar, a ponderação que de novo me foi feita, e dessa vez não é pela mesma fonte. Ele tem um problema, porque ele estava acostumado a fazer isso com Guedes, voltava, Bolsonaro, voltava, não sei o quê. Agora ele está fazendo isso com uma pessoa que em 2003 segurou uma bronca muito maior. Lembrando, eu disse a vocês, 2023 não é 2003, mas Lula sabe usar essa caixa de ferramentas e vai seguir a pressão. E nesse momento, ele não pretende baixar a cabeça, inclusive para a fogueira do mercado, que já perdeu, digamos assim, tração. Ontem, um paper eu trouxe para vocês da XP mostrava ali como a reação do preço, ela foi mais contida dessa vez. Lula está percebendo isso e vai puxar Campos Neto. Hoje, a fonte me disse, depois da ata do Copom, e você veja só, ele está fazendo pressão e funcionou. A gente tem o nosso especialista aqui de economia, ainda não, Bia? Vem mais tarde? Então venham os meus meninos, que assim como eu, jogam em todas as pontas. Leandro Rezende e, claro, também Yuri Pita. Eu começo com você, Yuri, porque o Leandro traz a oposição querendo surfar na ideia que não é a ideia do Lula, não é a ideia dele de acabar
com a autonomia do Banco Central, mas, de novo, isso vira couro na política. Agora, o que ele quer é pressionar, pressionar, pressionar. E a ata do Copom hoje foi lida politicamente como piscou. Campos Neto piscou. Quero te ouvir. É bem nessa linha do que eu consegui apurar hoje também, Dani. Ontem já, com todas as falas que Lula fez, muito duras, e vale lembrar, né, na semana passada, em entrevista ao nosso colega Kennedy Alencar, Lula deixou ali essa impressão de que poderia estar nos seus planos mudar a legislação relacionada à autonomia e independência do Banco Central, mas, de fato, é uma briga muito difícil e todos os recados do Congresso Nacional já foram dados para dizer que não, que o Congresso não está disposto. E Lula tem outras batalhas mais importantes para ele próprio, para o seu governo, a serem travadas no Congresso do que essa. A questão é conseguir ter algum canal de diálogo e conseguir conversar sobre política monetária, ainda que seja preservada a autonomia dos mandatos do Banco Central. Por isso, ontem à noite mesmo, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, fez essa menção de que o comunicado que provocou as falas mais duras de Lula tinha sido pouco generoso com o anúncio do pacote de medidas que o Ministério da Fazenda, ele, Fernando Haddad, já havia feito para tentar colocar em ordem as contas do governo, projetando até, se tudo der certo, mas com uma visão realista, algum superávit, embora ele próprio diga que isso seria o mais otimista dos cenários e o mais provável que não se chegue a tanto. Na ata que foi divulgada hoje, há 3 menções diretas a esse pacote de medidas anunciado pelo Ministério da Fazenda. E essa é a fumaça do cachimbo da paz, digamos assim. Agora, é importante lembrar que toda a nova legislação relacionada ao Banco Central prevê o quê? Prevê que Campos Neto vai ficar até metade do mandato de Lula, ou seja, a segunda metade é um presidente do Banco Central que vai ser indicado por Lula. Mas as diretorias têm outros mandatos, têm outra periodicidade de mandatos. 2 deles já se encerram neste mês de fevereiro. E também está por trás, né, como pano de fundo dessa tentativa de diálogo e construção de uma melhor relação entre o Ministério da Fazenda e um Banco Central autônomo e independente, pela primeira vez, um presidente do Banco Central que não foi indicado pelo atual presidente da República, jogando juntos num começo de governo, também está por trás as influências e a escolha dos nomes que vão ser indicados para serem aprovados pelo Senado, em substituição a 2 dos diretores que saem agora em fevereiro do Banco Central. A fonte que eu estava falando hoje me citou assim, olha, o que as pessoas esperavam, né? Quer dizer, o Banco Central solta uma nota, abro aspas, mal criada, fecha aspas, né, se referindo à última ata do Copom, e aí acha que tem que ficar calado. Então chega, tá lá, o governo tem 30 dias, não teve nota mal criada desse jeito em nenhum momento, e o Paulo Guedes criticou publicamente o Campos Neto no final do governo ali, que ele havia colocado no cargo também, né, dizendo que estava ali havendo uma desancoragem e que ele estava reagindo atrasado. Vocês lembram disso? Que ele estava a reboque dos acontecimentos, que o ideal era que ele tivesse adiante. Depois eles afinaram muito rapidinho, mas aí o aliado do Lula disse, queriam o quê? O cara vai, nota paulada, vem o plano, nota paulada, nota mal criada. O Lula está dizendo, querido, é o seguinte, senta aqui, o governo mudou, a diretriz mudou, você quer entender como é que está acontecendo? Vamos sentar e entender como é que está acontecendo, porque assim, você está trabalhando com as balizas antigas. Basicamente é assim que justificam. E mais, não tem expectativa que o Lula pare, ainda que isso dê vazão a essas teorias aí, Leandro, né, de especulativas, né? Vai acabar com a autonomia, vai acabar com não sei o quê.